Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo. Olá, minha amiga, seja muito bem-vinda. Mais um episódio aqui do Coffee Talks. Estamos aqui no episódio número 68. É uma honra, é um prazer aqui estar com você novamente. Finalizamos o ano de 2022 com o número de 67 episódios. Isso graças a você, porque se não fosse a sua audiência, se não fosse o seu retorno, o seu feedback, seu compartilhamento, nós não teríamos chegado a esse patamar. Hoje nós estamos sendo ouvidos em mais de 15 países. Nós já temos mais de 8 mil downloads dos nossos episódios. Então é um prazer imenso a gente ter começado esse projeto de forma tão tímida, 2 anos e meio atrás, e agora chegamos nesse patamar. Então aqui é o Fábio Corrêa que está falando. Eu estou aqui em São Paulo, presencialmente no estúdio da Compasso, esse estúdio maravilhoso, todo moderno, todo estilizado, personalizado. Você que não está assistindo, só ouvindo um logo maravilhoso aqui do Coffee Talks, uma luzinha aqui atrás. Enfim, gente, aqui é Compasso aqui. Você que quer buscar e fazer o seu podcast, né? Tem essa curiosidade também, muitas pessoas me procuram. Vou deixar o link aí da Compasso, vocês procurem eles, porque eles são sensacionais. Toda a equipe aqui é nota 10. Tratamento muito bom. A parte técnica aqui é uma parte super moderna, eles são especialistas no assunto, então eu recomendo, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Seguindo com o episódio 68, eu queria fazer uma pergunta assim, logo de cara para você fazer uma reflexão. Como que você está hoje? Qual que é a sua situação de vida hoje? Na sua área financeira, na sua área de saúde, na sua área de relacionamentos, na sua área de família, na sua área de trabalho, enfim. Qual que é a sua situação hoje? Ela é boa? Você está feliz com ela? Você está contente? Tem alguma área que de repente está deixando a desejar? Você não está satisfeito com algumas vivências que você vem passando hoje em alguma área específica? Você tem feito essa reflexão ou geralmente você somente passa os dias, vivendo os dias, sofrendo com algumas coisas que de repente não estão muito boas, mas vai levando, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Uma música de muito sucesso, mas traz um cenário que não é muito bacana. Eu acho até que ele gravou essa música porque é o cenário da maioria das pessoas, deixa a vida me levar, vida leva eu, porque eu não percebo que as pessoas têm muito um momento assim de reflexão diário, como está indo a sua vida. Então, voltando aqui à pergunta, você já fez essa reflexão hoje, em todas as áreas da sua vida? Como que você está? Como você está se sentindo? Como que está a sua conta no banco? Tudo isso é um reflexo, né? Na verdade, é um reflexo não de hoje, porque hoje é a consequência de várias ações que você fez ao longo da sua vida. As escolhas que você fez, os caminhos que você tomou, as pessoas que você se conectou, os ambientes que você transitou. Então, tudo que você vive hoje, na verdade, é o resultado de todos os passos que você deu, né? Veja bem, eu estou gravando aqui um episódio do podcast, e por que eu estou gravando, né? Isso não foi decidido hoje, isso foi uma construção de várias coisas que aconteceram na minha vida, de vários momentos, pessoas que incentivaram, pessoas que também não incentivaram tanto, mas acabaram me empurrando com esse não incentivo, né? Então eu tomei a decisão de fazer, tive convites, fui seguindo, fui estudando, enfim. Então, da mesma forma que eu estou aqui gravando esse episódio hoje, e da mesma forma que você está ouvindo esse episódio, também foi uma decisão sua, né? Uma decisão sua de ouvir um episódio porque você está buscando desenvolvimento pessoal, você está buscando algum insight para a sua vida, alguma palavra que de repente conecte com o seu momento de vida, e é esse o ponto principal desse episódio hoje. Bom, eu queria dar exemplos, né, do que eu estou dizendo, né, que é muito amplo, né, essa coisa de você está vivendo hoje, reflexo de tudo que você passou, né? Então, para dar um exemplo assim mais real, né, vamos dizer assim, situação financeira, por exemplo, né, que eu vejo que é uma preocupação da maioria das pessoas. Na verdade, é um dos maiores medos que as pessoas têm. Eu sei que é o falar em público, que parece que esse medo vem até antes de morrer. É até engraçado isso, mas o medo de morrer também é um dos medos principais, mas o medo de falta de dinheiro é um dos medos principais, né, da humanidade. Porque sem dinheiro
a gente deixa de fazer muita coisa. Sem dinheiro, a gente deixa de acessar muita coisa, principalmente se você não tem dinheiro nenhum, está no zero, assim, numa situação, né, muito complicada, você às vezes até acaba não tendo o básico, que é muitas pessoas, inclusive, vivenciam isso, né? Infelizmente, no planeta, não é nem no nosso país, né? Mas pensando nesse cenário, né? Se você vive hoje uma falta de dinheiro, aqui no meu exemplo, qual que é a sua preocupação quando você acorda? É você arrumar dinheiro, óbvio. Porque se você tem dinheiro, se você está sem dinheiro, se sua conta está devedora, por exemplo, você acorda já pensando nisso. Nossa, como é que eu vou arrumar dinheiro? Eu preciso cobrir a conta, eu estou precisando de dinheiro, eu preciso pagar uma conta que vai vencer amanhã, né? Estou com aquele vencimento ali chegando e eu não consegui o dinheiro ainda. Então, o que que acontece? Obviamente, quando você chega nesse patamar, a sua mente ela fica num estado realmente muito delicado, porque ela fica agindo ali para combater essa ideia, esse pensamento que vem toda hora, e obviamente a sua energia fica muito nisso, né? A nossa energia ela vem através do nosso pensamento. O que você pensa, ele acaba depois fluindo para a nossa energia. Então, se você pensa muito em como que eu tenho que resolver isso, ficar pensando só no problema e muito no problema, e a gente tem que fazer isso, óbvio, porque a gente tem que resolver o problema, mas isso leva uma energia nossa muito grande embora, né? E se a gente ficar focado só nisso, a gente vai, de repente, até conseguir cobrir a conta, nesse exemplo hipotético, né? De alguma forma, você vai conseguir pedir o dinheiro emprestado para alguém, você vai conseguir uma taxa no banco, lá, uns juros menor, enfim, vai dividir a conta do cartão de crédito, vai virar uma bola de neve maluca, mas enfim, você conseguiu pagar sua conta, conseguiu cobrir a sua conta e tal. Mas o fato é que, onde se originou isso? Porque se sua conta está devedora hoje, ela foi ficando devedora com o tempo. Se você está sem grana hoje, foi uma série de atitudes suas, né, que levou a você estar nessa posição hoje. Então, quais atitudes? Posso dar vários exemplos aqui. Então, gastei mais do que eu ganho, ou se não, apliquei meu dinheiro em algo que não era muito seguro, corri um risco, e aí eu perdi o dinheiro, ou se não, tive recomendações de pessoas que não eram muito confiáveis, de como usar meu dinheiro, e aí eu acabei usando sem investigar mais a fundo onde que eu colocaria esse dinheiro e acabei perdendo, ou usei meu dinheiro com outras coisas, né, que de repente não eram principais naquele momento, mas que como eu estava com a grana no bolso, então não teve problema, não fiz conta, então gastei em festa, gastei em noitada, comprei roupa, gastei em restaurantes caros, não sei. Acho que pode ser de muitas maneiras, né? Pode ter muitas causas, né? Inclusive causas até mais profundas, né? Que tudo isso que eu venho falando, que eu falei agora, aliás, pode ser inclusive consequência de uma causa mais profunda. Nós temos estudado bastante sobre crenças limitantes. Então, muitas pessoas têm a crença limitante relacionada a dinheiro. Quando você faz uma busca mais profunda na vida de algumas pessoas, você percebe que quando essa pessoa era criança ainda, na casa dessa pessoa se falava muito mal do dinheiro. Então, por exemplo, o pai conversa com a mãe, a criança brincando ali no tapete, pequena, né, acha que não está entendendo nada ali, mas o pai e a mãe ali discutindo, falando o quê? Que dinheiro é coisa do demônio, que dinheiro não traz felicidade, né? Não estou dizendo certo que é errado, tá? Eu só estou dando exemplo, né? Isso que eu estou fazendo é justamente para criar o storytelling aqui para chegar no conceito. Mas voltando ao exemplo, assuntos, né, que rodam de repente na casa dessa pessoa, rodaram, né, quando era criança, podem ter influenciado no subconsciente dela. Como que essa pessoa vai, de repente, quando crescer, dar importância ao dinheiro, né? De repente, como guardar dinheiro, como poupar, como investir, de repente fazer um curso de educação financeira. Como que essa pessoa vai atrás disso se ela cresceu ouvindo a vida inteira que dinheiro era coisa do capeta, que dinheiro é ruim, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é desgraça na vida das pessoas. Aí pega 2, 3 exemplos que pessoas que tinham muito dinheiro, e aí a pessoa morre, a família inteira briga por causa do dinheiro. Então, tá vendo? Se não tivesse dinheiro, não teria isso. Ou seja, essa pessoa ela já teve essa construção do subconsciente dela quando ela era pequena, né? E quando ela cresceu, obviamente, ela não teve ações ligadas à busca
né, de uma situação financeira bacana. Porque como é que eu vou atrás de alguma coisa que me dê dinheiro se dinheiro é do capeta? Eu não quero ter o capeta comigo, então eu não vou atrás de dinheiro, né? E aí vive numa situação financeira deplorável a vida inteira por conta disso. Então esse é um exemplo que eu estou dando, né, que quando a gente faz esse exercício de reflexão e principalmente procurando a causa da consequência que nós estamos hoje, isso sim é algo bacana de se fazer. Isso sim é algo profundo, é algo consistente. Porque se a gente consegue identificar a causa, só dessa forma eu vou conseguir agir na causa para não ter uma consequência novamente igual. Porque se você só age pensando na situação que você está hoje, seja financeira, seja de saúde, seja de relacionamentos, enfim, do seu trabalho, familiar, você não vai atuar na causa. Geralmente a causa, ela não acontece do dia para a noite, ela vem acontecendo durante o tempo, né? E como eu disse, pode ter vários fatores que influenciam, né? Lugares que você anda, pessoas que você conversa, a sua influência ali no trabalho, as coisas que você vê na internet, né? Hoje isso influencia muitas pessoas, né? Porque a gente fala muito de ambientes que você transita. Parece que a gente está falando só do ambiente físico, né? Eu vou num boteco ou eu vou na igreja. Ok, mas se você está em casa, você pode transitar também em ambientes digitais, que às vezes dão até mais, tem mais potência do que um ambiente físico, porque o ambiente digital é muito fácil. Você pega o celular e você entra onde que você quiser, na hora que você quiser, né? E aí você permanece ali e dependendo da situação que você está, se você está numa situação um pouco carente, uma situação um pouco debilitada, uma situação emocional um pouco abalada, a própria internet acaba, às vezes, te levando para um ambiente mais gostoso, você acaba suprindo essa carência, né? Então, esse tipo de ambiente é um ambiente hoje que facilita muitas pessoas, tanto para o bem, mas como o mal também. Então, é nós estarmos sempre de uma maneira consciente, pensando nas nossas ações para que amanhã chegue de um jeito diferente, né? A gente sempre fala assim, como é que eu vou construir o amanhã? Como é que eu vou construir o futuro? O futuro é construído com os hábitos de hoje, né? Hábitos, micro-hábitos. Então, o tanto de açúcar que você come hoje é gostoso, mas amanhã ele vai chegar a conta vai chegar. Eu fumo um cigarrinho hoje. Mas é só um cigarrinho por dia. Um cigarrinho por dia são 365 no ano, em 10 anos são mais de 3.000 cigarros. Então, uma hora vai chegar a conta. Você supriu sua necessidade ali, né? Sua dopamina ficou ok durante todos esses anos, quando você fumou, mas num certo momento para frente vai ser o reflexo, né? Então, por que a gente não fazer isso inverso, né? A gente identificar o que a gente quer mudar na nossa vida hoje, pensando nas nossas ações que nós tivemos no passado. Isso sim é uma coisa legal. Então, por que eu falo isso assim com tanta consistência? Porque eu venho testando isso. Tudo que eu leio, tudo que eu pesquiso, acaba participando do meu dia a dia, né? É a minha prova, né? Para ver se realmente isso dá certo. Até mesmo porque eu tenho um compromisso com você que está me ouvindo, de tudo que dá certo para mim, né? É um canal, é uma vazão aqui para eu poder ajudar você. Então, eu preciso ter essa experiência comigo para poder passar para você de uma maneira genuína. Então, eu tenho experimentado muito isso, é algo muito interessante, porque você acaba trazendo um ponto de vista diferente, não somente do que você está vivendo hoje, mas principalmente do que você viveu lá atrás, em todas as suas ações e suas atitudes, e obviamente isso acabou resultando no que você vive hoje, né? Isso é meio óbvio, mas é assim que acontece, né? Então é muito interessante, é uma das reflexões que eu queria deixar aqui para você nesse tema. Então, você, né, minha dica aqui, né, você realmente fazer essas reflexões de forma diárias, né, diariamente, você elencar aí, né, quais são os assuntos que hoje estão sendo um problema na sua vida, né, identificar qual é a área desse assunto, realmente você vai ter que agir para você conseguir combater esse problema, corrigir essa rota, esse desvio de rota aí, né, trazer ele para o prumo de novo, mas principalmente as reflexões e qual foi a causa. Acho que isso é muito interessante. Eu queria até deixar um exemplo de um livro muito bacana que eu li há um tempo atrás, que é o Princípios, do Rei Dalio. É um livro um pouco denso, ele tem umas 600 páginas. Ele chama Princípios,
porque ele traz, baseado na vida do Rei Dalio, ele traz as 300 primeiras páginas, ensinamentos que o Rei Dalio trouxe da sua vida pessoal, e depois as últimas 300 da sua vida empresarial. Para quem não conhece o Rei Dalio, ele é um dos principais investidores aí no mundo financeiro, né? Ele tem uma corretora das mais renomadas no mundo, acho que é o maior fundo de hedge do mundo, mas ele é bem uma figura assim muito muito inteligente, né? Ele não é só um bilionário, ele é uma figura muito inteligente, um estudioso, e o que eu acho de mais nobre da parte dele é que ele compartilha todas as experiências dele. Então esse livro realmente é um compartilhamento que ele fez. E por que chama Princípios? Porque tudo que ele passou pela vida dele, né, ou as principais coisas que ele passou, que trouxe algum ensinamento, ele acabou transformando num princípio, porque ele tem a ideologia que tudo aquilo que acontece com você uma vez, ele é cíclico, acontece de novo. Pode ser que aconteça de uma outra forma, mas o princípio básico é o mesmo. Então é muito interessante esse livro. Depois que eu li esse livro, eu comecei a ter uma visão mais sobre esse assunto, tanto que hoje eu também escrevo um livrinho meu aqui chamado Princípios também, onde eu anoto todos esses aprendizados dos acontecimentos que eu considero que são mais impactantes para mim, né? Realmente fazendo essa reflexão e qual foi a pedra ali no meio do caminho, né? Por que eu tropecei, o que eu devo mudar, qual foi o resultado, enfim, né? Eu venho fazendo essas reflexões, venho escrevendo, quem sabe no futuro também não lanço aí um Princípios do Fábio, vamos ver. Fique de olho aí, se eu lançar com certeza você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Mas aí seguindo, né, eu tenho algumas coisas assim que eu vim pensando aqui também, o que eu poderia falar para você nesse episódio, né? Então, em relação aos pensamentos, isso eu acho que é uma coisa que influencia muito o nosso dia a dia, né? A gente fala muito de ações, né? Eu agi de um jeito que não foi legal, eu fiz uma coisa que não foi legal, eu falei uma coisa que não foi bacana, né? Mas isso muito está ligado aos pensamentos, né? Porque o pensamento, ele vem sempre primeiro na nossa mente, né? E esses pensamentos, eles acabam vindo muitas vezes de forma aleatória. Então, se a gente não souber né, distinguir, né, os tipos de pensamento que nós estamos tendo e filtrá-los e realmente colocar um posicionamento ali que, poxa, esse pensamento que eu tenho hoje que está me atrapalhando, eu não quero mais ter. Nós mesmos dar o comando para nossa mente, dizendo qual pensamento que a gente quer e qual pensamento que a gente não quer. Mesmo pensamento que vem aleatório, a gente barrar esse pensamento, né, de forma impositiva mesmo, né? Parece um papo meio estranho, mas é nós falando para nós mesmos, né, dizendo que não, eu não quero pensar mais isso, né? E uma hora o nosso cérebro ele entende que nós estamos no comando e ele para de mandar essa informação. E por outro lado, nós começarmos a pensar, né, a ter pensamentos do que nós queremos para nossa vida. Então, esse é um ponto de virada muito interessante quando a gente quer mudar alguma coisa nesse sentido que eu estou dizendo, né? Então, resumindo tudo isso, se eu quero mudar alguma coisa que eu tive um reflexo hoje, mas que eu comecei lá atrás, a gente tem que começar hoje como? Primeiro com pensamento. Porque para a gente, às vezes, começar também com uma ação é difícil. Porque a ação, somente a ação, às vezes ela vem de uma forma mais consciente. E todos os estudiosos da área da mente, né, todos os estudos que tem, já foi divulgado por vários lugares que nós somos, né, nós agimos, né, nosso dia ele é comandado 5% do nosso consciente e 95% do nosso subconsciente. Então, quando a gente faz uma ação de forma consciente, a gente faz isso somente usando 5%. Agora, o problema, o principal, é que a gente tem 95% do subconsciente que está no comando. Então é um ponto onde a gente tem que atuar. Vou dar um exemplo prático, se tiver muito difícil para você entender. Eu estou acima do peso. Eu sei que eu estou acima do peso, então, obviamente, eu vou pensar que eu não posso comer mais doce. Então, de forma consciente, eu sei que eu estou acima do peso. De forma consciente, eu sei que eu tenho que diminuir pão, pizza, né, tudo que a gente sabe, açúcar e tal. Tem que diminuir bebida alcoólica. Isso todo mundo sabe, né, o que faz mal para a saúde. Então, de forma consciente, eu sei disso. Só que ao mesmo tempo que você pensa de forma consciente que eu tenho que diminuir de comer doce, comer um chocolate, a primeira oportunidade que você vê um chocolate na frente,
seu subconsciente ele já está programado, ele já sabe o prazer que você vai ter a comer um chocolate. Então é esse combate que tem que ser feito, não a forma consciente, que a forma consciente a gente fala, a gente pode falar o que quiser, né? Ah, eu vou parar de fumar amanhã, eu vou na academia segunda-feira, eu vou mudar meu jeito de ser, eu vou deixar de falar do jeito que eu estou falando, eu estou sendo muito rude com as pessoas, eu tenho que mudar meu jeito, eu concordo que eu fui muito duro com você, eu vou mudar. Então todas essas coisas de forma consciente a gente sabe, a gente fica muito fácil. Mas onde a gente tem que atuar é no subconsciente. Então é aí que está a questão, né? É aí que está a chave de tudo, porque a nossa mente subconsciente é a nossa mente emocional. E a nossa mente consciente é a nossa mente racional. E a nossa mente subconsciente, que é a nossa mente emocional, ela é formada por todas as nossas experiências de vida, as nossas crenças, toda a nossa vida, ela vai formando nós, né, como ser humano, e isso vai entrando tudo no nosso subconsciente, e aí o jeito que você anda, o jeito que você fala, né, o jeito que você age, as crenças que você tem, as coisas que você acredita, as coisas que você não acredita, enfim, tudo que você é hoje é uma soma de todas as experiências que você passou na vida, né? Vindo de família, os lugares que você trabalhou, os lugares que você frequenta, enfim, tudo isso que eu já falei, isso vai formando o nosso subconsciente. E a gente não consegue mudar isso só num interruptor ali, numa chavinha que a gente muda. Ah, a partir de amanhã eu vou mudar nosso subconsciente. Não é assim. Existe um trabalho muito extenso para a gente poder fazer isso. Então, é uma coisa que a gente tem que deixar no nosso radar, que é a mudança do nosso subconsciente, que é o que vai fazer nós mudarmos. Então, deixando assim como uma dica, então, final, né? Partindo aqui já mais pro finalzinho do episódio. Hoje é um episódio um pouquinho mais curto, mas eu espero que seja um episódio que realmente atinja você que está precisando dessas palavras e desses insights. A dica que eu deixo é que, primeira coisa, esteja consciente das coisas que você não está indo bem na sua vida. Faça essa reflexão diária, né? Anote, né? Eu acho que anotar eu acho muito legal, né? Estou mostrando no vídeo aqui o meu caderninho que eu sempre anoto, mas você que está só no áudio aí também deixo a dica. Então, anote, acorde pela manhã, faça uma reflexão, né? Ou antes de dormir, faça uma reflexão de como foi seu dia, as coisas que não foram bacanas, pense nas áreas principais da sua vida e anote essas áreas. O que você quer mudar? Qual que é que realidade você gostaria de estar vivendo hoje? Né? Eu acho que esse é o primeiro passo, você fazer a reflexão e você ter a consciência do que você precisa mudar. Então isso de forma consciente. Agora, fazer então essa reflexão, né, retroagindo de como que você chegou no estágio que você está hoje, é algo bacana, porque vai conseguir identificar quais são os passos, de repente, que você deu, que te levaram isso hoje que não está bacana. Então, ou seja, você tem que mudar esses passos, né? Quando eu falo passos, é forma de agir, forma de pensar, forma de falar, forma de interagir, o que você está comendo, o que você está bebendo, os lugares que você está indo, o filme que você está assistindo. Então, é tudo que você conseguiu elencar de ações, de pensamentos que te levaram a fazer o que você está fazendo hoje ou que contribuíram para chegar no estágio que você está hoje. Então, esse desdobramento dessas situações eu acho interessante você ter em mente. Porque aí sim, daqui para frente, você tendo tudo isso de forma consciente, você... Aí a outra dica, né, que eu deixo para você, é você interiorizar isso. Então tem pessoas que estão ouvindo aqui, né, não sei se é o seu caso, mas nossa audiência aí é muito extensa. Tem pessoas que estão fazendo meditação como forma de trazer para um momento assim mais consciente, até de começar a fazer mudanças na sua vida. Então, se você faz meditação, se você simplesmente fecha o olho, respira fundo e começa a fazer algum tipo de visualização do que você quer para sua vida. Enfim, cada um tem o seu momento, né, com você mesmo, da forma que fique mais confortável. Mas o que eu recomendo é que você não deixe de ter esses momentos, porque para você mudar daqui para frente, você vai ter que ter esse encontro com você mesmo. Eu sei que é difícil ter esses encontros com nós mesmos, mas é o caminho, né? E se for, de repente, até difícil, né, para dar esse passo, você pode até recorrer a um profissional, né, um psicólogo, né? Eu acho que isso é super recomendável, né, para o dia de hoje, a pessoa que precisa de um passo desse, é super acessível até, eu vejo muitas, né, pessoas que estão recorrendo, a acessibilidade está muito maior do que no passado,
Até a aceitação do tema também, né? Antigamente a gente falava psicólogo, psiquiatra, a pessoa até dava um passo para trás, achava que era contagioso, né? E hoje parece que até meio que reverteu a situação, né? Quando você vê alguma pessoa que tem algum problema relacionado à saúde mental ou algum outro distúrbio, alguma coisa, se você vê que essa pessoa não busca um profissional, né? Poxa, mas você tem que buscar, né? Então hoje esse tema está bem aberto, acho muito, muito interessante. Então é uma coisa que você tem que procurar se você não conseguir fazer sozinho. Mas para dar esse passo, então, né, essa dica que eu ia dar é você identificando as coisas que você quer mudar, identificando a causa, você começar a fazer autossugestão. E o que é autossugestão? Você, consigo mesmo, sugestionar o que você precisa mudar na sua vida. Como que você tem que ser a partir de hoje. Quando você começar a dar sugestões para sua mente de como que seria o mundo ideal, de como que seria você diferente, né? O que você teria que fazer diferente, o que você teria que gostar, o que você teria que fazer. Você começando a fazer essas autossugestões para você mesmo, a sua mente ela vai assumindo aquilo como uma nova personalidade, com um novo ser, e com o tempo aquilo vai se tornando cada vez mais fácil de você implementar na sua vida. Eu vou dar um exemplo que eu ouvi esses dias no canal que eu assisto, que fala muito sobre isso. Ele deu um exemplo de uma pessoa que achou que estava com Covid. Então a pessoa estava lá que estava com tosse, com um pouco de resfriado e tal, enfim, e aí comentou com os amigos, nossa, acho que eu tô com Covid, isso na época do auge do Covid, né? E as pessoas que ele comentou, falou, nossa, mas se você tem isso, com certeza você tá com Covid, né? Pelo fato das pessoas falarem com certeza você está com Covid, automaticamente essa pessoa já começou a sentir falta de ar. Então ela mesma já foi dando, né, aceitou a sugestão, né? Então aceitou a sugestão de que ela estava com Covid e ela foi reforçando aquela sugestão e ela mesma já foi entrando num estado de falta de ar e aí ela mesma acabou se convencendo que ela estava com Covid. Com certeza eu estou com Covid, porque o Covid dá falta de ar e agora depois que eles me falaram, realmente eu estou percebendo que eu estou com falta de ar e foi piorando. E aí foi em médico, fez os exames, hospital, tal, não, você não tem Covid não, tal, você tá super tranquilo, é uma gripe, né, você já tá bem melhor, inclusive seu pulmão aqui tá limpo, você não tem nada. Quando essa pessoa saiu do hospital, já passou a falta de ar, já deu um up, já saiu diferente, e aí ela, ouvindo a sugestão do médico, na verdade não era nenhuma sugestão, né, ele falou com firmeza que ele não estava, ela se deu a autossugestão, falou, nossa, então realmente eu estou bem, né? E saiu de uma maneira assim maravilhosa do hospital. Agora pense na sua vida, quantas vezes já não aconteceu isso? Uma vez que você está assim, mais ou menos, uma pessoa vem e te confirma, acha que você está com isso, te coloca uma situação muito pior, você assume aquilo como uma sugestão real e aí você até piora a situação que você está, né? Então, esse poder da autossugestão, até falado muito no livro do Napoleão Hill também, o Pensa e Enriqueça, né? Ele tem um capítulo que fala sobre isso, da autossugestão, ela é muito poderosa. Então, esse passo da autossugestão, eu considero assim como uma sacada assim, muito bacana de se fazer, não é? Eu sei que não é algo difícil, você tem que se comprometer com você mesmo, é um contrato que você vai fazer com você mesmo para que daqui a um tempo você não chegue naquela situação de novo. Então, autossugestão. Existem vários vídeos na internet, existem livros, do próprio livro do Napoleão Hill tem um capítulo específico. Se você buscar esse tema, você vai conseguir ter até mais dicas de como fazer isso de forma mais detalhada, assim, na prática. É muito bacana, procure esse tema. E uma última dica que eu gostaria de dar relacionada a isso também é a questão da positividade. Eu sei que muita gente fala que isso é muito positivo, né? Tem aquele positivismo tóxico, né? O circo tá pegando fogo lá, mas a pessoa fala, não, mas tudo bem, deixa pegar, a lona tava velha mesmo, tinha que trocar, né? Não é nesse sentido. Eu acredito muito na questão da positividade, de nós sermos positivos com a nossa vida, né? Se tem alguma coisa que não está indo bem, não está do nosso agrado, nós temos a chance de mudar, nós temos a chance de enxergar por um outro ângulo, ver qual que foi o aprendizado que nós tivemos com aquilo e transformar isso em algo positivo no seguinte sentido, poxa, eu passei por isso, eu tive que passar por isso, né? Seja no âmbito espiritual, religioso, ou enfim, né, qualquer âmbito, né? Eu tive que passar por isso
para ter essa lição de vida, para eu poder sim abrir meus olhos e mudar tal coisa que não deu certo. Então, quando eu falo de positivismo, é isso, né? É a gente enxergar essas situações, mesmo que são ruins, por pior que ela seja, algum aprendizado nós tivemos com aquilo. Então, sermos positivos nesse sentido, né? E aí sim, no nosso dia a dia, quando a gente acorda ali logo pela manhã, todos os dias, você, se já não tem, né, o caderno da gratidão, eu espero que você compre um, ou não precisa ser um caderno da gratidão, mas qualquer caderninho pode ser o caderno da gratidão. Começar a fazer também a gratidão diária é um negócio muito bacana, porque você acaba focando nas coisas positivas que acontecem na sua vida, né? E a questão do positivismo vem muito disso também, assim, na minha opinião, acho que ajuda muito. Você ser mais positivo, colocando na balança que acontece muito mais coisa boa na sua vida, muito mais coisa positiva do que negativa. E às vezes a gente foca somente no negativo. Acontece 1000 coisas positivas no nosso dia e a gente acaba focando só no que não está dando certo, só na parte negativa do nosso dia. Então, se a gente trocar essa visão e dar mais valor às coisas pequenas que acontecem no nosso dia a dia, o nosso ânimo melhora, o nosso espírito melhora, a nossa frequência melhora, né? E aí, quando você melhora a sua frequência para coisas boas, coisas positivas, atraem coisas boas, atraem coisas positivas, atraem coisas que estão conectadas para o que você quer na sua vida, e essas coisas acabam te encontrando. Quando eu falo coisas, coisas são pessoas, são situações, são lugares que de repente você vai passar pelo dia e você tem um olhar diferente, porque você está ali, né, com um olhar mais positivo, mais aberto. Então, vários sinais vão acontecendo e você vai enxergando isso realmente como algo muito positivo e que vem de encontro ao que você precisa para que você mude a sua vida. É isso. Eu acho que esse assunto é um assunto extenso, é um assunto muito importante, porque com certeza todo ser humano passa por coisas difíceis, mas eu acho que essas coisas difíceis são para aprendizado, mas não adianta nada você passar por coisas difíceis e você não reconhecer qual que foi o aprendizado. Porque essas coisas, como diz o Rei Dalio, elas são cíclicas, elas vêm de novo, de novo, de novo, e se a gente não atuar na causa, se a gente não mudar, ou se a gente pelo menos não souber administrar isso de uma maneira melhor, essas coisas cada vez vão trazendo a gente para uma frequência menor, para uma frequência mais negativa, e aí você vai às vezes ficar com a sua saúde mental debilitada, isso acaba virando uma depressão, e aí né, uma coisa vai puxando outra, né? Algo que é mental acaba transformando em algo físico, e muitas pessoas hoje estão em situações que estão hoje por conta disso, que não tiveram um momento de reflexão, um momento de pensamento e um momento para cuidar de si mesmo. Chegamos aqui no finalzinho desse episódio, foi uma honra, foi um prazer dividir esse tema aqui com você. Eu espero que eu possa ter te ajudado. Se você conhecer alguém que mereça ter esse episódio como seu episódio aí para alguma ajuda, eu peço que você compartilhe, porque só assim o nosso podcast, né, o Coffee Talks, ele acaba tendo uma abrangência maior. Nosso objetivo aqui é de compartilhar histórias e experiências reais de vida para ajudar as pessoas, para ajudar você, para ajudar sua família, para ajudar seus colegas, enfim. Então eu peço que você compartilhe. Temos aqui o áudio pelas plataformas, todos os agregadores de podcast, então tem Spotify, tem Deezer, tem Apple, tem Google, tem todos. E também agora o canal no YouTube também, que fica numa parte visual muito bacana, esse estúdio aqui maravilhoso da Compasso. Então é esse meu recado. Queria desejar para você aí um ótimo dia ou uma ótima noite. Nos vemos no episódio número 69. Muito obrigado.